pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu sou a professora Bruna, professora de língua portuguesa e vamos debater mais alguns assuntos hoje. A ideia é que a gente fale de dois assuntos, talvez você veja em vídeos separados, talvez num único vídeo. Ambiguidade e gerundismo, vícios de linguagem. Por muitas vezes a gente escreve um texto e não para prestar atenção na ordem dos nossos elementos e o que a gente gostaria de transmitir com eles. Aqui nessas frases, você repara muita diferença? Quando eu digo, os internautas mal-humorados reclamaram da suspensão da página. Os internautas reclamaram mal-humorados da suspensão da página. Você consegue perceber o que muda no sentido? E se eu falasse apenas esta primeira frase, o que tem de ambiguidade? Porque a aula é ambiguidade, certo? Por quê? Qual que é o problema daquela frase? O que acontece? Então, mais uma vez, se a gente não entende os elementos da nossa língua portuguesa, a gente pode cair nesses problemas na hora da escrita, certo? Por que causa ambiguidade? Temos conceitos diferentes na língua portuguesa, na composição da nossa oração. Então, esqueci de pegar a caneta, peraí. Então, para quem assistiu meu vídeo lá de análise sintática, quando eu falo de analisar a oração, primeira coisa, verbo. Então, eu não tenho que ter dúvida mais de achar o meu verbo da oração, né? Qual é a ação que está ocorrendo na minha frase? E se eu falei oração, é porque tem verbo, né? Frase é qualquer enunciado que faça sentido. Oração precisa de verbo. Eu tenho aqui o verbo reclamar, né? Reclamaram. Mesmo aqui embaixo. Reclamaram. Quem que reclamou? Não sei. Né? Quais foram as pessoas que reclamaram? Não sei. Aqui temos os internautas mal-humorados. Tudo isso daqui é o sujeito da minha oração. É o sujeito da minha oração. Aí depois eu fico lá, nossa, mas por que eu tava fazendo uma análise sintática? Ela não tá falando que ia falar sobre ambiguidade. Sim. E para eu perceber dentro do meu texto que eu estou cometendo alguns equívocos, houve um equívoco. Eu tenho que entender para que serve cada elemento da língua e por que está causando ambiguidade. Então, temos aqui, né? No reclamaram, apenas os internautas, o meu sujeito. Apenas isso daqui, o meu sujeito. Então, veja, o que temos de diferente aqui? Quando eu falo de sujeito, para ter sujeito composto, eu preciso de 2 ou mais núcleos e não se está no singular ou no plural. Aqui eu tenho um único núcleo. A minha palavra principal é a palavra internautas. Então, isso daqui é o meu núcleo. Núcleo. Beleza? E aqui o meu núcleo apenas internautas. Sobrou apenas o os. Aqui sobra os e mal-humorados. Percebam, a minha característica aqui está dentro do sujeito, certo? Se está dentro do meu sujeito a característica, eu tenho um adjunto adnominal. Então, o que sobra? Então, eu tenho meu núcleo, o que sobrou é o meu adjunto, tanto mal-humorados quanto esse os. E aí que entra a questão da ambiguidade. Ele vai falar na apostila, porque eu peguei o exemplo da apostila. Na apostila, traz apenas este exemplo. Por quê? Não sei. Porque ele já vai falar ali que você pode confundir adjunto adnominal com o predicativo do sujeito. Calma, devagar, cientista. E aí, aqui embaixo, eu já coloquei o que seria esse predicativo do sujeito. Então, eu também tenho a característica, certo? O mal-humorados continua aqui. Só que agora está fora do meu sujeito, faz parte do meu predicado. Porque depois que eu acho sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, se faz parte do meu predicado, está no predicado uma característica do sujeito, predicativo do sujeito. E aí que vem o pulo do gato da questão da ambiguidade. Porque quando eu falo de predicativo do sujeito, eu estou falando de uma característica que normalmente ela é temporária. Então, é algo momentâneo. Nesse momento que eles executaram essa ação, que eles estão mal-humorados.
Agora, se eu deixo aqui como adjunto adnominal, eu estou falando de uma característica própria, como se eles não pudessem ser outra coisa além de mal-humorados. Então vejam, se eu coloco com essa estrutura do adjunto adnominal, eu não coloco que eles estão bravos naquela hora, eles ficaram revoltados com aquela situação e por isso que eles estão mal-humorados. Eu preciso dessa estrutura. Aqui sim eu deixo claro que eu estou falando de algo temporário. Óbvio, eu posso entender aqui, falante da língua, com certeza eles não estão falando que eles são para sempre mal-humorados. Só que dentro da nossa classificação temos essa distinção. Então, acaba que se eu cometo esse equívoco, eu posso sim causar ambiguidade. Pensa, uma pessoa que está aprendendo a nossa língua, ela vai aprender da maneira formal, certo? Então, quando você aprende o inglês, o espanhol, você está aprendendo a parte formal da língua. Então, por isso que acabamos tendo uma dificuldade, a gente viaja e acaba que não consegue se comunicar da maneira esperada, porque a gente aprende bem quadradinho, né? Bem com as regras. E aí, se eu cometo esses equívocos, eu posso confundir tanto pessoas que de fato estudam mais a língua, quanto pessoas que estão até aprendendo o idioma, porque eu acabo causando essa confusão. Então, quando eu falo do adjunto adnominal, aquilo que constitui o meu sujeito, se ele já constitui o meu sujeito, ele faz parte, essa característica do sujeito, é intrínseco dele. Já aqui eu quero mostrar que é algo temporário. Então, que eles podem, e espero que mudem, o humor deles. Então, o ideal é que eu coloque sempre, quando eu quero algo temporário, no predicativo do sujeito, que é a característica que se refere ao sujeito, mas está dentro do predicado. Beleza? Então, continuando, já que eu traumatizei vocês, já pegando um assunto bem gramatical logo de cara, vamos dar aquela suavizada para falar de ambiguidade. Então aqui eu acho que essa de cara a gente percebe qual é o problema que tem na nossa oração, né? Criticaram os internautas os políticos. Na nossa língua temos uma estrutura convencional que a maioria das pessoas segue, que é o que a gente chama de... Qual que é o nome mesmo? É porque eu tô com inversão ali. Voltei. Então, a nossa ordem direta. O que seria uma ordem direta? Eu vou ter na língua portuguesa sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, percebam, quando eu aprendo lá a criancinha a falar, a criança ela reproduz, o que os adultos falam. Então, ela já vai muitas vezes seguir essa estrutura. Ou quando ela não segue, é quando a gente não consegue compreender o que a criança quer, o que ela está pedindo. Porque ela não coloca o verbo ali, a ação, num momento que a gente consegue compreender. O alemão, por exemplo, joga o verbo lá pro final. Então, você não interrompe as pessoas, porque você não sabe exatamente o que ela quer. Porque com a nossa estrutura, que eu tenho sujeito, verbo e complemento, muitas vezes, chegou aqui, eu já travei, já embiquei a conversa e atrapalhei o que a pessoa vai falar. Então, se eu tenho uma estrutura de língua que é lá no final, eu preciso escutar tudo para compreender o que a pessoa deseja ali, qual é a ação, o que está rolando. Então, isso é algo clássico da nossa língua. A criança reproduz isso, Mãe, eu quero água, Então, o sujeito, eu, verbo, quero, o que ela quer? Água, complemento. Aqui, eu coloquei o verbo primeiro. Criticaram. Gente, quem criticou quem? O que rolou aqui, Foram os internautas, provavelmente a intenção era falar que os internautas estavam o quê? Criticando os políticos. Então, para não ficar na dúvida e não ter uma inversão da ordem direta, eu preciso tacar o que seria o meu sujeito para antes do verbo. Porque senão eu posso ter confusão. É só pensar no clássico hino nacional, que tem inversão ali. O pátria amada, nossa graça escreve. Se eu não tenho essa ordem, muitas vezes a gente buga, ainda mais quando tem um vocabulário mais rebuscado, aí causa uma dificuldade mesmo na compreensão, que eu não sei o que aquilo quer dizer, então eu não compreendo a ordem.
Agora, se a pessoa realmente só se embananou e gostaria de falar que foram os políticos que criticaram aqui, aí os políticos teria que ser o sujeito para ficar claro quem estava criticando quem. Então, isso daqui é mais fácil de observar, né? Só que muitas vezes eu escrevo na pressa e aí eu já vou direto para minha ação, já quero falar sobre o criticar e acabo fazendo essa inversão mal feita. Não tem problema a inversão, ela só tem que ser bem feita e não deixar dúvidas de quem está fazendo a ação do verbo. Então, galera, agora outro ponto. Esse, agora para quem já assistiu a minha aula do quê, viu? Tô fazendo muitas aulas já aqui online. Galera, essa daqui é novamente pensando no pronome relativo e na conjunção integrante. Então, se eu tenho a conjunção integrante, eu tenho ela... A conjunção é uma classe de palavra invariável, então ela não tem uma versão feminina e masculina e nem versão singular plural. Ela tem uma única versão, pode ser apenas masculina, apenas feminina, apenas no plural, apenas no singular. Ela tem uma única versão, beleza? E isso significa que se é um termo que retoma, eu vou ter uma dificuldade de saber que termo que está sendo retomado se eu não tenho qual que é ali... se está no feminino, se está no plural, o que está acontecendo. Na frase, as estudantes falaram aos supervisores que fizeram o site. Quem que fez o site? Está retomando esse que aqui? Qual termo? Provavelmente está retomando o termo mais próximo, né? Está retomando os supervisores. Mas isso não significa que não vai causar ambiguidade, porque nem sempre o que vai retomar apenas um termo tão próximo. Ele pode retomar um termo um pouco mais distante, não tem problema. Então, aqui eu teria que tomar esse cuidado. Se eu coloco, vendo que aqui são, né, as estudantes, aqui aos supervisores, aos supervisores. Então, aqui eu tenho masculino, aqui eu tenho feminino. Se eu troco pelo pronome relativo, então eu troco esse que por as quais ou os quais. Então, se eu faço essa inversão da conjunção, eu consigo, né, saber qual termo retoma. Então, lembrando, né, quando ela é a conjunção integrante, eu não consigo fazer essa substituição. Quando eu tenho ela como pronome relativo, aí eu consigo fazer essa substituição. Então, se eu conseguir, ela não é conjunção, então eu posso fazer a concordância. Só que ainda assim, o que é uma palavra invariável, certo? Mesmo que agora ela passe por uma classe de palavras que ela é variável, mas ainda assim, dentro das classificações que são ali, das classes de palavras variáveis, eu posso ter sim palavras que são invariáveis, tá certo? Ou palavras que vão mudar numa coisa ou outra. Então, ela pode ter uma única forma para feminino e masculino, porém, ela vai apresentar formas diferentes para singular e plural. Ou vice-versa, não tem problema. Então, aqui, no momento que eu coloco o meu pronome relativo no feminino e no masculino, eu consigo saber se retoma as estudantes ou se retoma supervisores. Se retoma, meu Deus do céu, é professora de língua portuguesa mesmo? Supervisores. Então, o ideal sempre, eu já falei lá no uso do que, quando eu consigo identificar que esse que é pronome relativo, eu evito o queísmo se eu troco aqui e eu também evito qualquer possibilidade de ambiguidade. A gente não pode esquecer que o nosso texto é para o outro, a gente não sabe muito bem como o outro vai receber. Então, eu tenho que estruturar o máximo do meu texto para que ele fique claro, não tenha a possibilidade da pessoa entender errado. E ainda assim, mesmo com todos os quesitos gramaticais, a gente sabe que as pessoas podem entender errado, né? Ou está escrito certo, a pessoa até lê de maneira equivocada, de tão rápido que ela lê. Então, temos que minimizar aí as questões que podem surgir no texto. Então, mais uma vez, voltando aqui, quando esse que é pronome relativo, a gente vai lá e faz a substituição. Galera, continuando, agora falando de um assunto que eu sei que é muita pedra no sapato do povo, que é regência. Quando eu falo de regência, pensar que um termo está exigindo outro termo. Então, no caso, são preposições aqui. Classe de palavras invariável.
Quando eu tenho essa estrutura que parece tão normal, tão tranquila eu falar, que ambiguidade tem aí? Namorava com Joana. O que aconteceu? Galera, tem um pequeno problema. Qual que é o verbo aqui? É o namorava, certo? O verbo namorar não exige nenhuma preposição. Não exige. Então, o que esse com está fazendo aqui? Ele não deveria estar aqui. Então, o que acontece? Que ambiguidade que causa aqui? Mais uma vez, lembrando, pessoas que aprendem de maneira formal a língua, pessoas que têm o domínio formal da língua. Isso daqui não tem problema nenhum na linguagem coloquial, no nosso dia a dia. Eu falar, namorava com fulana. Porém, dependendo para quem eu falo, pode parecer o que? Engraçadinho. Se o verbo, então, namorar, não exige preposição, sabe qual é o sentido da frase? Então, eu namorava uma outra pessoa e aí eu levava a Joana comigo. Esse é o sentido original da frase. Já que aqui é um verbo que a gente fala que ele é transitivo direto. Ele até pede complemento, mas eu não coloco um complemento com preposição. Então, namorava a Joana. Namorava a Joana. Não com a Joana, senão significa que eu estou namorando uma pessoa, de repente a Joana aparece no meio do rolê. Aí não é a ideia, né? Então, eu namorava a Joana, senão eu causo ambiguidade. Veja, um assunto que parece muito simples, a ambiguidade, 2 sentidos, fica confuso. Sim, fica confuso porque você não sabe usar os elementos da gramática e com isso você causa sentidos diversos, né? Então, eu acabo utilizando apenas o coloquial, o dia a dia, e isso traz vários problemas para o meu texto. Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que mesmo decorar. Então, eu saber que o verbo namorar não usa a preposição com, tem que ser um pouquinho decoreba. Mas não é decoreba se eu leio bastante, se eu escrevo bastante, fica algo natural. A gente não fala apenas que a gente decora como dirigir, fica natural. Então tem que ser um pouco mais natural a nossa escrita. Bom, pessoal, agora vamos falar de outro vício de linguagem, é o gerundismo. Só que temos que tomar um cuidado, que as pessoas confundem. Assim como o queísmo é o excesso do que, então se eu posso substituí-lo, por que não substituí-lo para a gente não ter a repetição? Aqui não é isso, não é a questão da repetição. Porém, o gerúndio não é errado. Sabe essas autocorreções? O que eu acabo escutando é, eu não posso usar gerúndio, porque gerúndio é errado. Não, gerundismo é errado. Primeiro eu entendo o conceito de gerúndio. Gerúndio faz parte aqui, ó, das formas nominais do verbo. Quando eu falo de formas nominais, por que nominais? Porque esses 3 tipos aqui, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, dependendo das suas construções, eles podem ganhar valores de nomes. Então, quando eu falo lá das classes gramaticais, eu tenho substantivo, adjetivo, isso são o que a gente pode chamar de nomes. Então, quando eu faço algumas modificações no meu verbo, ele pode ganhar esse valor de advérbio também. Então, ele passa da sua função de verbo, ele deixa de ser o verbo lá e ele passa para essas funções de nomes. Então, não é errado eu já usar o gerúndio. E o gerúndio também, ele pode ser distribuído de 3 formas aqui. Então, quando eu falo de infinitivo, só para ficar claro, não ter nenhuma dúvida, estou falando com a terminação em R, né? Então, amar, comer, falir, quando o meu verbo, ele está no seu original, a gente fala, né? A gente pede lá o infinitivo para a gente ter, esse verbo conjugado aqui, vem de qual verbo? Qual é o seu infinitivo? Comer, amar, falir. Aqui eu pensei com cada uma das terminações, né? Ar, ir. Então, quando eu falo de gerúndio, eu posso usar gerúndio nas seguintes situações. Quando eu quero representar uma ação em curso, então eu estou lá, estou estudando para a prova, eu não terminei de estudar para a prova, certo? Eu estou ali falando do momento que eu estudo para a prova. Então, aqui eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal no gerúndio. Então, eu dou essa sensação de curso, né? Ação que não foi finalizada. Agora, ele pode se transformar num adjetivo. Como? A água está fervendo. Não é uma característica para a água? Ganhou ali o caráter de adjetivo. Então, assim como aqui, terminado em R, o gerúndio terminado
em NDO. Em NDO. Beleza? E aí, aqui ganhou o caráter de adjetivo. Então, eu preciso saber o que é um adjetivo, preciso saber classe de palavras, preciso saber que um adjetivo traz uma característica. Então, advérbio. Aqui a menina escreveu a carta chorando. Não é um modo que essa criança escreveu a carta? Se é modo, é advérbio. Advérbio traz circunstância. Então, é a forma que ela escreveu, está relacionada ao verbo, então advérbio, beleza? Então aqui, nenhuma dessas situações são situações erradas do uso do gerúndio. Isso é previsto na nossa gramática, tranquilamente. Agora, o que não dá? Aí eu tenho lá, não falei também no particípio, né, coitado, ele ficou lá do ladinho. E aí, então, aqui terminado em R, aqui em NDO, o particípio talvez possa dar um probleminha, porque ele tem muitos verbos que são regulares normalmente, ele fica irregular no particípio. Então, a gente costuma falar que o particípio é terminado com DO, ou como eles ganham caráter de aqui nome, ele pode fazer concordância também, eu posso ter plural e eu posso ter feminino. Então, só que se eu tenho aqui como estava escrito, virou um verbo irregular, também é particípio. Tá bom? É apenas lembrando verbos irregulares, quando eu tenho lá a conjugação do meu verbo, eles não mudam a parte do que eu chamo de desinência, lá o finalzinho dele, eu não mudo aquela parte. Só que em verbos irregulares, para dificultar a nossa vida, por isso que a língua portuguesa é uma das mais difíceis de aprender, porque não só eu tenho a conjugação para cada pessoa do discurso, eu tenho os verbos irregulares, que aí eles não vão seguir o que é esperado. Então não adianta só eu falar que é o DO, porque às vezes pode sim ter um T lá modificando, né? Eu não vou falar se eu tenho o feito, é feitona, não feidô. Imagina, feidô, não dá, né? Então, voltando aqui para o gerúndio. Então aqui, ok, não tem problema nenhum. Agora, que a galera zoava muito e relacionava com telemarketing, né? Vou estar enviando. Então, se eu penso, ele usou essa estrutura aqui com verbo auxiliar, né? Colocou até verbos a mais aqui. E eu quero como representar uma ação em curso, não é que eu vou enviar e aquilo vai se encerrar, ou eu quero demandar e falar que é futuro, mas eu não quero dar a sensação que aquilo não vai finalizar, pelo contrário, eu quero resolver aquele problema. Então, o gerundismo está nesse defeito, né? Eu quero mostrar que algo vai ser realizado no futuro, mas ele vai se encerrar. E aí eu acabo trazendo uma estrutura que não dá essa sensação de finalidade, beleza? E tem mais um outro porém. Gente, seguindo, vou estar finalizando o gerundismo. Pegaram, né? Por favor, vou estar finalizando. Gente, temos aqui uma que aí já não é tão conhecida, galera não... Eu até brinco com meus alunos que tem problemas da língua que, de fato, as pessoas reconhecem mais e criticam e brincam e tiram barato. Agora, esse ponto também é considerado gerundismo. Foi só uma bola que bateu na janela, tranquilo. Que é quando eu uso gerúndio no lugar da preposição. Então, normalmente as preposições de ou com. Então, eu estruturo mais ou menos assim. Enviei a carta contendo as fotos do show. Lembrando que gerúndio finalizado em NDO. Então, seria aqui, no contendo. Não tem a necessidade de eu acrescentar um outro verbo aqui. Então, mais uma vez, o excesso, não precisa. Aí eu poderia, enviei a carta com as fotos do show. Então, eu acabo substituindo a preposição. Então, eu não preciso colocar algo a mais. Eu preciso saber a função das coisas na língua portuguesa. A classe de palavras é fundamental. Saber as 10 classes de palavras. Para que cada uma serve? Para justamente eu não fazer essas inversões. Aqui não caberia um verbo. Embora no coloquial, sim, caberia. Eu consigo tranquilamente entender o que está rolando aqui. Mas não precisa. Se não precisa, na nossa língua, a gente descarta. Então, eu preciso, de fato, usar as preposições, que podem ligar orações ou palavras. Beleza? Então, gerundismo, vou aqui estar finalizando para vocês com muito amor e carinho.
E eu espero que vocês retomem, vejam. Também tem os outros vídeos. Então, eu quero ver melhor aquilo que você falou lá sobre pronome relativo. Volta lá. Então, compartilha, né? Compartilha não é compartilhar. Veja mais vídeos, vá buscando as suas dúvidas. No primeiro que eu fiz, foi muito pensando qual que é o meu problema, eu consigo identificar o meu problema? Então, aqui, será que talvez eu não vou cair no gerundismo? Eu não vou falar igual o telemarketing, né? Vou estar enviando, porém, eu posso cair nessa porque eu não sei muito bem usar a preposição. Então, eu posso voltar lá na classe de palavras e entender o que significa. Então, gente, por hoje é só. Voltarei com mais vídeos, sem sombra de dúvidas. E é isso. Qualquer dúvida também pergunta pela escola. Se for pai ou mãe me assistindo, porque eu espero que também tenha pai e mãe me assistindo, mensaginha no School é sempre bem-vinda. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.